Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio, eu agradeço demais a sua presença. Bora aprender aqui como que a gente pode fazer uma sombra aí mais realista, tá? Então, imaginando aqui que a gente está fazendo alguma campanha publicitária, alguma edição de foto de produto, onde eu preciso simular essa sombra em determinado fundo, o que eu recomendo você fazer, uma vez que você tem aqui o seu objeto recortado, a gente vai fazer nessa outra fruta aqui também, vamos começar por essa laranja, vou duplicar a camada e eu vou jogar ela aqui, criar uma nova camada, aliás, nessa folhinha aqui embaixo, nesse íconezinho com mais, você cria a camada. E eu vou jogar ela aqui para baixo dessa fruta da Layer 2, tá? Então, o que eu posso fazer aqui inicialmente? Primeiro eu tenho que identificar o ponto de luz principal onde essa laranja aqui recebe o foco direto de iluminação. Nesse caso, observando por aqui, é fácil perceber que eu tenho uma luz vindo daqui, observa aqui, tá? Eu tenho uma luz vindo da esquerda, que aqui ele ilumina, deixar a luz num tom vermelho para a gente não confundir com sombra. Então eu tenho uma luz forte vindo aqui da esquerda e uma luz vindo de cima, tá? Então a luz vindo uma daqui, uma de cima e uma de cá, provavelmente aqui a gente já consegue definir esses pontos de iluminação. Aqui um mais distante, aqui um flash principal e aqui uma luz natural ou outro flash. Então a sombra, nesse caso, ela vai se projetar um pouquinho aqui no meio, tá? Quase nada, aqui mais clarinha, e bastante sombra nessa região, aqui mais pertinho vai ter mais, e nessa região, e aqui um pouco menos, tá? Porque ela tem uma luz bem cinza, mais próxima vindo daqui. A gente observa por essa claridade nessa região de cá. Então como que eu trabalharia essa sombra? Eu vou criar essa camada nova, vou jogar ela para baixo, vou pegar aqui uma cor desse tom de laranja, vou descer ele quase tudo, não vou trabalhar com preto total, vou trabalhar com ele bem saturado, tá? Bem saturado aqui na extrema direita aqui da imagem aqui. Sombras sempre tem uma saturação bem intensa e normalmente elas refletem parte da cor do nosso objeto principal, por isso que eu peguei esse tom de laranja aqui bem escuro e saturei ele muito. E o que você pode fazer inicialmente? Você pode simplesmente clicar com o botão direito aqui, deixa o hardness zerado, colchete de abrir e o de fechar, você altera o tamanho dessa circunferência, vou deixar ela aqui no centro, e você pode dar uns 3 cliques assim, deixa ela menorzinha e dá mais uns 2 cliques. A gente teve esse resultado. Se a sua imagem ficar com as ondulações, assim, a sombra ficar com as ondulações, é por causa da resolução da imagem que você está trabalhando, tá? Qualquer coisa você faz assim, ó, confere aqui se você está em RGB, 8 bits, troca para 16, que vai ficar mais suave. E confere a resolução da imagem. Essa imagem está dessa forma. Então, quanto menor a resolução, mais bug, tá? Mais granulações vai ficar aí essa sombra. Enfim, retomando, o que eu vou fazer aqui? Dei um Ctrl T nessa sombra e eu vou achatar ela, olha só. Simplesmente peguei e achatei. Dependendo da configuração do seu Photoshop, como tiver, você tem que segurar o Shift para ele achatar, tá? Então, vou posicionar ela aqui embaixo, desse jeito aqui. E aqui eu quero ela menorzinha, com o espaçamento mais para a direita. Você pode segurar o Ctrl, mover isso aqui livremente, ó, se você preferir. Então vou deixar ela menor assim e vou posicionar ela aqui nessa região, dessa forma. Posteriormente, o que eu posso fazer? Posso trocar para o modo Multiply, que ele vai ter uma interação de cor aqui mais intensa. E posso tirar um pouco da força dessa sombra, tá? Feito isso, eu posso pegar um laranja mais intenso, dessa forma aqui, assim você vai conseguir fazer sombras realistas, tá? Bem realistas, simulando aí até a cor do seu objeto. Vou deixar ela mais avermelhada, vou criar uma nova camada, e eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa, só pintando aqui assim, nessa região. Depois eu dou um Ctrl T e achato isso aqui, ó. Vou dar uma achatada, você pode vir aqui em Filtro, Desfoque, Desfoque Gaussiano, e você aumenta um pouco esse desfoque aqui, até ficar mais natural. Troca o modo de mesclagem para Soft Light. Agora sua sombra pegou mais cor, tá? Ela pegou mais cor fazendo essa interação com o fundo. Você pode selecionar essa, seleciona essa outra, ou cria do zero novamente para a gente fazer na outra laranja. Vou selecionar as duas, vou dar um Ctrl J. Agora eu dupliquei essas sombras. Dou um Ctrl T, vou clicar com o botão direito, Flip horizontal. E agora eu vou posicionar aqui e configurar nesse outro. Estou fazendo as duas ao mesmo tempo, ó. Nessa outra laranja aqui, tá? Olha só.
Aqui eu vou deixar ela mais alta um pouquinho e um pouco mais suave, tá? Agora a diferença, bem aqui na base, você pode dar um zoom se preferir, bem aqui na base, ela tem um tom um pouquinho mais escuro. Então eu vou criar uma nova camada, vou deixar esse pincel bem pequeno e eu vou pintar somente aqui, trabalha com essa opacidade aqui baixinha, tá? Uns 10% mais ou menos. Vou pintar somente um pouquinho aqui, onde a laranja toca, tá? O chão. Olha só, onde ela toca a superfície. Beleza. Desejando essa sombra mais avermelhada, você pode também trabalhar com um tom aqui, ó, mais saturado. Cria uma nova camada, pinta aqui por cima. Ele tem que ser mais claro, tá? Mais claro. Você vai pintar por cima da outra sombra que você fez, vai trocar o módulo de mesclagem para Soft Light ou Overlay, que funciona muito bem. E nessa de Overlay você vai aplicar um filtro de Gaussiano e você vai borrar até ficar bem mais natural, tá? Então basicamente é isso, tá lá a sombra perfeita. E aí para ficar um pouco mais realista, a gente escurece mais. Vou pegar aqui a ferramenta de Burn Tool, vou clicar na minha camada, tá? Deixa aqui em Midtones. Essa exposição não passa aí de 10% para ficar bem suave. Você pode ampliar um pouquinho o tamanho do pincel e passa só um pouquinho aqui na base para dar uma escurecida, tá? Cuidado que fazendo dessa forma você não tem backup. Se você fizer besteira, não tem como restaurar, tá? Para você restaurar isso, que você teria que fazer, ou fazer de uma forma que você tenha uma segurança para alterar a hora que você desejar. Você duplica e faz na camada duplicada, ou você pode fazer o seguinte: você pode criar uma nova camada, você vai segurar o Ctrl, vai clicar aqui na miniatura dessa imagem, tá? Segura o Ctrl, agora ele vai pegar a forma. Clica aqui na sua layer, pega a cor, escolhe aqui a cor mais escura, esse tom de sombra, e pinta com o pincel, tá? Pega o pincel, aqui uns 10%, pinta só aqui embaixo, muito sutil, olha só, e troca o modo aqui para Multiply e tira a opacidade um pouco. Para sair dessa seleção que estava feita, olha só, para sair dessa seleção você aperta Ctrl D ou vem aqui em Select, Desselecionar. E tá aí a sombra realista perfeita, tá? E pra gente fazer, vou selecionar todas elas, vou clicar na primeira camada, vou clicar lá na última com Shift, botão direito, agrupar camadas, Group from Layers, tá? Vou apertar Ctrl T e mover ele aqui para a esquerda. E agora nessa outra fruta aqui, já é um pouco diferente o comportamento, porque aqui a gente tem uma luz, vou tirar o olhinho dessa daqui. E vou deixar essa aqui no centro. Aqui a gente tem uma luz onde? A gente tem uma luz mais intensa vindo desse ponto aqui, tá? Vindo desse ponto. Então a nossa sombra ela vai se projetar agora mais para cá, certo? Então para a gente simular isso, o que é que eu faço? Vou criar uma nova camada. Vou pegar esse tom de vermelho aqui bem escuro. Posso dar os cliques. Olha só, vou dar um maior assim. E alguns menores aqui no meio. Ctrl T, achato isso aqui. E vou posicionar essa sombra um pouco mais deslocada para cá. Ah, e essa que está passando de cá? Simples. Pega a borracha, tira a opacidade disso aqui bastante. Clica com o botão direito, vê se esse hardness aqui está zerado, é a dureza do pincel. E apaga aqui mais nessa área de luz, tá? Vou deixar ela mais altinha assim. Posso trocar esse modo, por exemplo, para Multiply. Vou criar uma nova camada, tirar um pouco da opacidade dessa aqui de baixo antes. Pouca coisa. E nessa nova camada eu vou pegar um vermelho mais vivo. Vou pintar aqui, mais rente assim. Ó, dessa forma. Vou trocar o modo de mesclagem para Soft Light. Se eu tiver achado muito vermelho, imagem, ajuste, matiz e saturação, desce um pouco essa luminosidade, ó. Ele vai ficar mais escuro. Você pode aumentar a saturação, descer a luminosidade ou até trocar a cor da forma que você desejar, tá? Então vou deixar assim. Vou diminuir um pouco a opacidade aqui da camada, filtro, desfoque, gaussiano, para o efeito espalhar mais. E para finalizar eu vou criar uma nova camada. Vou pegar o tom aqui de vermelho mais escuro de novo. Vou deixar a opacidade bem baixinha e vou pintar somente aqui mais rente, ó, da fruta nessa região. Esse aqui passou um pouco para cá, vou deixar a opacidade aqui baixa e vou tirar um pouquinho
aqui nessa lateral. Se desejar, filtro, desfoque gaussiano. Usa um desfoque gaussiano mais baixo, tá? Você pode utilizar a Smudge, essa ferramenta aqui, para dar uma borrada bem sutil. E para finalizar, a gente pode fazer aquela sombra na camada. Eu criei uma camada nova, seguro com Ctrl para pegar a forma. Vou pegar esse tom de vermelho aqui bem escuro e bem saturado, pincel. Vou pintar só aqui na base um pouco, passar umas 3 vezes aqui, ó. Passar algumas vezes. Modo de mesclagem, multiply, tira a opacidade. Selecionar, desselecionar. Tá aí a nossa sombra, tá? E aí você pode selecionar essas 3 camadas, por exemplo. Agrupa elas com Ctrl G e você pode tirar um pouco da opacidade, você pode deixar mais forte, menos intenso, ó, tá vendo? Você fica bem livre aí para explorar isso. Então eu espero que tenha sido útil, eu agradeço demais. Se tiver sugestão de novas aulas ou se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Valeu demais, brigadão, sucesso!